Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Amém. Tá legal. Esse que está com gelo, hein? O outro estava sem azeite. Às vezes eu esqueço que o pastor Jefferson é tão grande que ele põe a mão assim no pescoço da gente, que dá um arrepio. Ainda bem que ele vai orar, né? Se fosse disciplinar, estava lascado. Jesus. Amém, meus irmãos. Antes de nós orarmos para que o Senhor possa conduzir esse momento, você já pode abrir no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11. Foi logo depois do capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Tá legal? Após a leitura nós vamos orar e esperar que o Espírito Santo fale visivelmente, perceptivelmente para os nossos corações e mente. O versículo 1 começa assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Oremos. Senhor Deus, estamos aqui colocando sobre a mesa os nossos corações e a nossa mente, para que possamos entender, compreender o que o Criador dos céus e da terra e do restante do universo tem para dizer para nós. O Senhor sabe que os nossos corações passam por muitas emoções, que o nosso cérebro passa por muitos planos. E o Senhor sabe o que nós temos orado ultimamente. O Senhor sabe quais são os nossos últimos medos. O Senhor conhece profundamente as nossas preocupações e as nossas limitações. O Senhor sabe o que está acontecendo nos nossos lares. O Senhor sabe o que nós estamos enfrentando no nosso ganha-pão. O Senhor sabe das nossas dificuldades e se compadece delas. Tendo certeza disso, nós oramos para que o Senhor fale conosco. Oramos assim em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, o versículo 39 do capítulo 10, que pregamos da última vez, ele dizia assim, você pode ouvir: Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Eu não sei quantas vezes vocês foram desafiados por problemas relacionados à sua fé. Eu não sei se você se entende uma pessoa que tem fé. Eu não sei qual foi a última vez que você sozinho se questionou se Deus existe porque isso acontece, ou se Deus existe porque isso não acontece. Eu não sei se você já parou para se questionar: eu acredito em Deus, mas olha, observe essa situação que eu estou vivendo, mais uma vez. A fé, ela é algo tão poderoso, e é curioso que ao menos no português tenha só duas letras, porque o seu significado e o impacto da fé é muito grande. Tanto que você não precisa ser crente para você entender que você crer em algo pode fazer toda a diferença para uma jornada que você vai caminhar. Seja o atleta, seja o concurseiro, seja qualquer outra figura que pretende melhorar, aumentar a sua produção e construir um dia melhor, ele vai saber que você crer em algo vai fazer com que você corra o dobro de quilômetros que você corria antes. Só que qualquer coisa relacionada ao crer sem Deus
ela é frágil, ela é superficial, ela vai embora. Todos os domingos nós oramos por pessoas que estão doentes, nós oramos por dificuldades financeiras, nós oramos por tragédias que nós às vezes vivenciamos ou presenciamos, ou ficamos sabendo. E a história de hoje começa essa caminhada de fé com uma grande tragédia, né? Um problema de família. A gente vem no capítulo 11, o famoso texto dos heróis da fé. O que significa que as próximas pregações, não sabemos como vai ser as divisões dos próximos pregadores, mas elas serão muito focadas na fé, elas vão tocar muito na fé. Nós sabemos a necessidade que nós temos de fortalecer a nossa fé. Quando nós lemos no versículo 1 e 2, ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam, a convicção de fatos do que não se vê, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Isso é muito interessante para quem caminhou no livro de Hebreus, porque a metade do livro de Hebreus foi lembrando dos parentes, né, dos antepassados que ficaram rodando no deserto, porque tiveram problema com credulidade, que tiveram problema com reclamações, tiveram problema com idolatria. E ele utilizou essa memória, essa experiência desse povo para dizer, não sigam por esse caminho. E agora ele começa a trazer bons exemplos. E o mais interessante do que a gente vê na Bíblia é de que os bons exemplos envolvem muitas pessoas que não faziam coisas boas na maior parte do tempo. A Bíblia ela não tem interesse em parecer palatável, parecer fácil de saborear. Ela não tem a preocupação de ser uma ficção de uma princesa encantada, com um cavaleiro perfeito, sem erros, o herói inabalável. Não, ele fala de pessoas reais com problemas reais. E é na vida dessas pessoas, em razão da fé, que o evangelho brota e floresce. Então não é na vida da pessoa que está sentada ao lado que Deus trabalha. Deus vai trabalhar na sua vida mesmo. O versículo 3 ele fala assim, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Primeiro é importante lembrar que quando ele dizia no início do capítulo, da fé é a certeza, ou em outras traduções, a convicção, ou em traduções mais antigas, a substância, no sentido de ser a base, no sentido de ser o fundamento, é porque a gente sempre está procurando soluções. Ou não procuramos, mas as queremos soluções. Queremos que nossos problemas sejam resolvidos. Não queremos mais sentir dores, não queremos mais sentir preocupações, não queremos mais ter brigas e problemas relacionais. Nós queremos. E quando a gente procura o que é, digamos assim, a chave, o primeiro passo, para que nós possamos enfrentar tudo isso que nós temos enfrentado, a tudo isso que você tem enfrentado, e talvez eu não saiba quais sejam essas situações, tudo começará pela fé. E é curioso, porque a fé é um dom de Deus. É fruto da graça e da misericórdia de Deus. Contudo, a fé ela deve ser exercitada. Quando o texto diz aqui, o autor de Hebreus fala que foi pela palavra, que pela fé entendemos que o universo foi criado, pela palavra de Deus, é interessante nós lembrarmos que tudo foi criado através da palavra. Mas nós só podemos crer se alguém pregar, se alguém ensinar. Só podemos crer que tudo foi criado pelo Deus que é revelado nas Escrituras, se a palavra se chegar a nós. Se Deus se revelar a nós. Mas nós precisamos ter fé nela. O que inicialmente parece confuso porque é circular. O que eu estou querendo dizer para você, meu irmão, é que a fé precisa da palavra. A fé precisa
da palavra de Deus. E a palavra de Deus, para que floresça em nossos corações e dê os seus frutos no dia a dia, precisa da fé. Então, se a nossa fé enfrenta as dificuldades, nós precisamos da palavra. Nós precisamos meditar nas Escrituras. Nós precisamos conversar sobre as Escrituras. Nós precisamos orar sobre as Escrituras. Nós precisamos enxergar o mundo através das Escrituras. Nós precisamos fazer planos através das Escrituras. Mas sem a fé, a palavra não frutificará. Nós sabemos que existem muitas pessoas que não creem em Deus, mas sabem muito. Quantos capítulos tem, quais são os livros da Bíblia, quais são os personagens mais conhecidos desses relatos históricos bíblicos. Mas sem fé, um solo infértil. Então é curioso e estranho que nós questionamos a nossa instabilidade de fé, sendo que nós não temos nos alimentado da palavra. Nós não procuramos entender as Escrituras, nós somos negligentes com a palavra, nós queremos coisas rápidas e fáceis, mas pouco lemos a palavra, pouco lemos as Escrituras, pouco meditamos. Se eu tenho um problema, eu vou pensar numa influência do Instagram, eu vou pensar em soluções que eu vi rápido no Google, eu vou pensar em planos dos mais elaborados, mas muitas das vezes, em nenhum momento eu penso, é a vontade de Deus? Porque é curioso e estranho que nós façamos planos, especialmente se nós nos identificamos como cristãos, e em nenhum momento nós fazemos um filtro muito simples de isso que eu desejo, se acontecer, será um canal para edificar o outro? Será um canal para abençoar o outro? Porque senão, nada nos diferencia das pessoas que não creem em Cristo. Nada. E talvez nós olhemos para as pessoas de fora, achamos que elas são horríveis e terríveis, mas pior é aquele que tem a palavra nas mãos e tem os mesmos sonhos e desejos daqueles que a palavra não foi revelada. Nós temos que pensar quais são os nossos maiores sonhos e planos. Qual a diferença? Qual o detalhe diferente dos meus planos para os planos daqueles que não vivem, não conheceram a Cristo? Porque se são iguais, nós vamos terminar no mesmo lugar. Nós vamos adorar o mesmo Deus, e talvez não aquele de Abraão, Isaac e Jacó. Então, em razão disso, como já havia dito no domingo passado, o autor de Hebreus, o livro de Hebreus é um grande sermão. O que o próprio autor diz, como eu já disse, é uma grande exortação. E a exortação, ela alerta, ela chama atenção, mas ao mesmo tempo ela te dá algo para que você siga em frente, para que você tenha coragem, para que você enfrente tudo com garra e coragem, em razão da jornada que lhe foi proposta, em razão daquele que você crê, em razão do amanhã que você acredita. E a partir daí, falando da fé, ele repetirá muitas vezes, vocês virão nas próximas pregações, pela fé, fulano, tal. Pela fé, ciclano, tal. E no versículo 4, ele começa logo com o quê? Vamos animar as pessoas, vamos encorajar. Vamos começar como? Vamos contar a história de dois irmãos que se mataram. Poderia fazer alguma piada com o puxadinho de São Gonçalo, mas eu não vou fazer isso porque é uma situação muito séria. No versículo 4 ele diz assim, como lemos: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Me faça um favor e abra em Gênesis capítulo 4. Se alguém tiver dificuldade de achar Gênesis, levante a mão, para que possamos orar por você. Pode acontecer, claro. Quem era Abel? Quem era Caim?
No versículo 4 do capítulo 4, nós iniciamos a leitura assim. Preste bastante atenção. Preste bastante atenção. Pausa aí, você baixou a cabeça só para fortalecer o seu pescoço. Preste bastante atenção, porque para que nós possamos falar de fé, para que nós possamos falar de um amanhã, para que nós possamos exercitar a nossa fé, é fundamental um elemento, é fundamental algo que é anunciado em todas as Escrituras. Isso é fundamental para que a gente possa aproveitar o que o Senhor tem para nos dizer hoje. E é preciso que você preste bastante atenção nos detalhes. Ok? No versículo 1 ele diz assim, no capítulo 4 de Gênesis. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você está irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdadeiro que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas será necessário que você o domine. Versículo 8. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Então eles estando no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim, onde está Abel, o seu irmão? E ele respondeu, não sei, por acaso sou guardador do meu irmão? E o Senhor disse, o que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Por aí. Bom, nós estamos diante de uma tragédia. Né? É bem verdade que talvez não tenha acontecido nos nossos lares, mas já aconteceu em muitos lares, a mesma coisa que aconteceu entre Caim e Abel. Pessoas, irmãos que se mataram, ou irmãos que se agrediram, pai e filho que se agridem. Existem muitos lares, e talvez de alguns aqui, que talvez não chegue a uma agressão tão intensa, mas que as pessoas não se respeitam, que a agressividade é alta, que as pessoas não se ouvem, que elas se perguntam, por que eu vou cuidar da pessoa? Por acaso sou babá dessa pessoa? Por acaso eu tenho responsabilidade por essa pessoa? Talvez pessoas que pensem, por que aquela pessoa tem que se dar bem? E não eu? Por que ele tem aquilo e eu não tenho? Seja o que for, nessa situação aqui, nesse relato bíblico, chegou ao ponto que chegou. E é interessante que Abel, embora nós saibamos pouca coisa dele, ele foi citado numa lista de fé. Nós sabemos que o sacrifício que foi levado por Abel foi aceito em razão da fé dele. É curioso que no versículo 7 é falado pela primeira vez em pecado na Bíblia. A palavra pecado aparece em hebraico. E a palavra original que se deu essa tradução, ela tem uma raiz em que muito semelhante a uma palavra que se refere a um demônio. A palavra que é traduzida, ela significa uma tradução literal como uma fera, uma besta que está à sua espreita. Então, quando Deus diz para Caim, para que ele se dominasse e o alertava quanto ao pecado, o pecado, ele é como um animal
que não te quer bem, que está só esperando que você dê essa oportunidade. E quando a gente encontra Jesus, e mesmo assim a gente peca, essa fera, ela nos persegue e ela nos fere. Você pode tentar negligenciar, mas se Cristo chegou a você, o pecado ele vai te ferir profundamente. E isso não é uma coisa assim que a gente precisa de uma grande revelação para saber disso. O estranho mesmo é que muitas das vezes nós permanecemos no pecado em razão de conhecimentos alheios às Escrituras. Às vezes nós continuamos a frequentar lugares, mesmo sabendo que há chance de nós sermos feridos em razão do pecado, por outros motivos, por outros prazeres, por outras conveniências. Muitas das vezes as pessoas chegam a pontos terríveis em razão da conveniência. Em razão da conveniência, a gente pode se matar crianças. Em razão do que for mais fácil, ou do que for mais eficaz, nós cometemos as piores coisas, ainda que este pecado venha a nos perseguir, até que nós nos encontremos em Cristo. Mas preste atenção, sendo Abel, Caim e Abel. Abel, o seu sacrifício não foi aceito apenas porque ele era pastor, porque ele tinha um LinkedIn, um currículo bonito, ou porque Deus preferia um churrasco, embora o churrasco seja muito bem-vindo. Não foi por isso, até porque haviam outros sacrifícios depois colocados através de Moisés, que eram através da alimentação. Mas foi pela fé. E preste bem atenção nesse detalhe. Abel foi aquele que levou o sacrifício. Abel foi aquele que teve o sacrifício que ele levou aceito por Deus, em razão da sua fé, em razão da sua obediência. Por fim, Abel foi aquele que morreu, cujo sangue foi derramado. Nós temos um Deus tão poderoso, e é por isso que Ele é a única substância, base, convicção e certeza para a nossa fé crescer, que a sua luz, a sua obra, ela clama e brilha em tudo que existe no universo, especialmente nas Escrituras. Por isso nós temos Abel, a pessoa que morreu, a pessoa que sacrificou e a pessoa que teve seu sacrifício aceito em razão da sua fé e da sua obediência. Talvez agora você lembre de um homem que já havia sido prenunciado para chegar, daquele que Isaías chamou de cordeiro que viria de Belém, daquele que menosprezaram porque viria de Nazaré, daquele que foi humilhado, daquele que não tinha onde dormir direito, daquele que foi perseguido, daquele que foi agredido, daquele que foi humilhado, daquele que teve problemas até com a sua própria família, daquele que teve que levar a palavra para tudo, preparar 12 pessoas com dificuldades para levar o evangelho, sabendo que um era o seu traidor, daquele que não precisava sofrer nada, daquele que não precisava derramar uma gota de sangue, daquele que é a razão da nossa fé, Cristo Jesus. Abel morreu, e seu sangue não tinha poder, mas o sangue de Cristo sim. Nós cantamos hoje sobre a rude cruz. Nós cantamos hoje lembrando daquele símbolo que por si só não tem nenhum poder. Mas o que nos leva, por exemplo, a enfrentar com fé e uma alegria que excede todo entendimento, um assassinato dentro da sua própria família? O que me faz vivenciar os frutos da fé estando no hospital, numa internação, enfrentando dificuldades onde a gente reside?
Talvez você enfrente problemas dentro de casa que você pensa, isso aqui já perdura 10 anos, 20 anos. Eu não aguento mais. Eu sou desafiado, eu tento fortalecer, mas a minha fé está se esvaziando, então eu posso fazer o quê? O que o Google, o que o ChatGPT, o que os influencers podem me dizer o que fazer? E daí vem um detalhe muito importante do texto que a gente lê hoje. Querido, é muito possível que as coisas que vêm te incomodando, a solução não seja visível. É muito possível que depois de uma tragédia você simplesmente não enxergue como isso pode melhorar. Mas justamente a fé é crer nas coisas que nós não podemos ver. E desde o princípio do mundo, a habilidade inicial, primordial e o primeiro atributo de habilidade exposta para Deus nas Escrituras é justamente a capacidade dele das coisas invisíveis construir, criar do zero coisas visíveis. Então não importa o que seja, não importa qual a situação que você esteja enfrentando ou que você vai enfrentar, porque muitas das vezes eu tive que meditar na palavra por coisas que eu não vivia, mas uma semana depois eu vivi. E pela graça de Deus, por Ele ter revelado isso a mim pelas Escrituras anteriormente, não uma revelação nova, mas a palavra, a batida palavra fiel, revelada e escrita, a palavra estava lá. E a fé precisava ser exercida. E como nós veremos no outro domingo, é bom citar mais um exemplo, que ele vai ser bem trabalhado num outro momento. Certa vez, como vocês sabem, para a gente concluir, Deus se achegou a um homem. Esse homem é conhecido como o pai da fé. Deus se revelou a esse homem e disse: pega o seu filho, suba naquela colina e sacrifique ele. Quais respostas aquele homem chamado Abraão tinha? Ele não tinha nenhuma resposta. Gênesis não diz qual é a resposta. Ele subiu com o filho dele. E a gente pensa, esse homem é muita fé, mas esse homem é louco. Mas é curioso, porque nesse mesmo capítulo vai ser dito que Abraão subiu, sabendo que Deus havia mandado, sabendo o dilema que ele estava enfrentando, sabendo a dificuldade que ele estava, sabendo que aquele filho era, depois de Deus, tudo para ele. Mas no autor de Hebreus ele revela para a gente que ele diz assim: ele sabia que Deus tinha poder para ressuscitar ele. A fé que nós devemos exercer é essa, meus irmãos. Não importa qual situação eu preciso martelar isso na sua cabeça. Não importa qual circunstância você esteja. Pode ser a pior. Pode ser a pior da sua vida. Pode ser a pior da igreja. Deus tem capacidade de transformar essa história, frutificar de uma história de tragédia a uma história de redenção. Quero te convidar a levantar. E como você sabe que eu tenho esse hábito, esses primeiros segundos eu quero te provocar a fazer sua própria oração. Você pode fechar seus olhos. Você precisa lembrar que o pregador não tem poder. A minha oração é que o Espírito Santo fale muito profundamente com o seu coração. Mas eu não posso crer por você. Eu não posso meditar na palavra por você. Eu não posso te dar um entendimento que só o Espírito Santo pode te dar. Então eu preciso que você intensamente procure a Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Eu não quero te aconselhar a esquecer os seus problemas. Eu quero que você lembre dos seus problemas. E eu quero que você entregue a Deus. Eu quero que você converse com Deus sobre quais problemas você tem enfrentado. Por quais medos você tem enfrentado. Por quais misérias você tem tido medo. Coloque isso diante de Deus. E compare com a grandeza de Deus. Faça oração e depois nós oraremos juntos.
Senhor Deus, iniciamos essa oração coletiva, expressando a gratidão, porque o Senhor fala com a tua igreja. O Senhor não é um Deus morto, é um Deus vivo. O Senhor é um Deus de retidão e de redenção, um Deus de perdão e misericórdia, um Deus de poder, um Deus que não é transitório, mas é eterno, não é fraco, mas é poderoso, um Deus que não é mudo, mas um Deus que fala por palavras, fala por gestos, fala pela escritura, fala através dos irmãos, fala através de abraços, fala através de auxílios dos mais diversos. A tua igreja está aqui porque nós cremos no Senhor. Nós cremos porque o Senhor nos deu a tua palavra. E nós cremos nessa palavra porque ela é sua, pertence a ti, mas o Senhor compartilha conosco. Senhor, colocamos a nossa vida diante de ti. O Senhor conhece os nossos lares. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece nosso passado, nosso presente, nosso futuro, porque o Senhor está presente em todo o tempo e em todo espaço, porque o Senhor é grande e misericordioso. O Senhor é o Verbo, é o Logos. O Senhor é aquele que nos dá fé. O Senhor não é ninguém, não é uma influência, não é uma pessoa. É o próprio Deus que fez tudo, que nos diz: tenha coragem. Tenha coragem, porque Deus está contigo. Tenha coragem, porque Deus pode tudo em todos. Tenha coragem, porque tudo coopera para aqueles que o amam. Ajuda-nos, Senhor, porque nós não estamos preparados para pedir antes de agradecer ao que o Senhor já nos deu. E o Senhor nos deu fé e nos deu a palavra, a preço de sangue. Não ao preço do meu sangue, não ao preço da minha santidade, que requer frequentemente a tua misericórdia e o teu perdão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o bom pastor que abraça as suas ovelhas, assim como através do Espírito nos abraça agora. Obrigado, Senhor, porque diante de uma dificuldade tão grande que é viver nesse mundo, o Senhor frequentemente, através da oração, nos traz alívio, nos traz paz. E como é boa, Senhor, a paz que o Senhor nos dá. Como é bom o alívio que o bom pastor nos oferece. Obrigado, Senhor. Nos mantenha aos seus pés para sempre, amando-o para sempre, adorando-o para sempre, porque é para sempre que nós queremos viver contigo. Nós oramos assim em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.